Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Você piscou e o outono chegou em Calgary. Toca a música de Sandy Júnior, DJ. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Vai, Bruna! A gente prometeu que a gente não tinha que cantar no podcast. Não estava no contrato. Não lembro disso, não. Não só o outono chegou, como também aquela saudade de fazer as malas, cair no mundo e passar um perrengue chique. Perrengue sim, porque a gente sabe que viajar não é uma ciência exata e não existe vida sem um perrenguinho. E hoje estamos aqui, os quatro, eu, Camila, que vos falo, Bruna, Lucas e Menderson, para fazer jus à descrição desse podcast e compartilhar com vocês as situações mais estranhas e apertos que já passamos, para quem sabe você não tem que passar por isso também. Quanto que tu tirava na redação, na época da escola? Por quê? Eu era muito boa em redação. Porque jus que vos fala? Não sei o que é lá, porra. Nem sei como se escreve jus. Não, cara, eu tava falando coletador esses dias, em vez de coletor, então... Deixa eu falar. Coletador. Sim, vai. Isso aqui são os resquícios. Os resquícios do português. Que ainda ficou aquele português bonito. Tá, gente, mas vamos voltar. Agora fica a minha pergunta pra vocês. Vocês preferem viajar e passar aperto ou nunca passar perrengue, mas pra isso ter que ficar trancafiado em casa? Isso se chama pandemia. É verdade, aí, ó. Tá aí, ó. Um novo conceito. Tá, mas se não existisse pandemia? Se for pra viajar sem perrengue, eu nem vou. Ah, Bruna... Não, Bruna não pode falar nada, porque os locais de viagem de Bruna é local de desova. Cara, acho que a Bruna pra viajar, ela pensa assim, tipo, monta um trajeto, aí fica falando, onde que pode ter perrengue? Aqui, não, então vamos mudar pra lá, vamos pra lá onde tem perrengue, porque, cara, não tem. É porque a viagem tem que ser uma aventura, gente. Se não for uma aventura, fica em casa. Então, pra você já... Perrengue já tá no pacote. Tem que ter perrengue. Claro, pra você lembrar daquela viagem com carinho especial. Senão você só vai lembrar, viajei pra tal lugar, foi legal. Tipo, eu vi um museu. Que chato, gente. Qual é a parte que você conta? A parte que deu tudo errado? Fala, fudeu, cara. Fiquei na chuva, não tinha onde dormir, passei a noite no aeroporto. Tá ligado aqueles filtros que o pessoal tá fazendo, tipo, ser rico, infeliz, ser não sei o que lá, o da Bruna é perrengue aqui, ó. Cara, ela toca e vai embora. Eu sei que a gente ainda não... A gente postou no... Eu não lembro se a gente postou no Instagram do podcast sobre quando a gente desceu o rio e teve a chuva de granizo. Ah, verdade. Eu acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou os quatro, né, aqui. Pensa só, quantas pessoas já desceram o rio? Elas falaram, nossa, foi legal. A gente tinha uma hora de história pra contar. A gente podia ter morrido. Foi muito mais emocionante. Ah, cara, realmente. Mas a gente nunca falou, assim, oficialmente, né, no podcast sobre isso. Mas no nosso Instagram tem lá, né, o videozinho. Tem lá, tá registrado, não? É verdade, vai lá, gente, vai lá assistir. Tem um mini documentário sobre o que era pra ser um dia lindo, um dia de sol maravilhoso, que a gente desceu o rio. Era um dia bonito, mas dentro do bote, não. Até entrar no bote, era bom. Não. Até entrar no bote, tinha uma previsão de tempestade que a gente ignorou. Até quando a gente entrou no bote, virou Armagedon. Cara, aquele passeio... Você já viu aquele filme Hurricane, que era o furacão? Sim. Cara, a gente entrou num sol ensolarado no bote pra descer o rio. Quando olha pra trás, transformou assim, tipo, pum, o céu escuro assim. Parecia que tava invocando o demônio na terra. E aí vinha assim, parecia aquela coisa assim de câmera lenta, aí você via as pedrinhas caindo lá longe, aí foi chegando perto, não, que isso, vai ser tranquilo. O filho da puta do bote viu aquela merda daquela nuvem e deixou a pessoa descer o rio. Aquele Zé Mané. É verdade. As mas pessoas que estavam alugando não estavam pouco. Mas cara, a gente assinou o waiver. A gente antes de assinou o waiver, vai lá. Boa sorte. Voltarei? Não sabemos. Não é culpa. Não é culpa minha. Será que se a gente morresse, a gente ia ter que pagar o bote?
Não, né? Não, porque tinha dado um calção, a gente pagou antes. Ah, é verdade. A gente, é por isso que eles estão pouquinho de chance. Se morrer, se palcar o bote, foda-se. Mas para maiores detalhes, vão lá no nosso Instagram, @erro404podcast, que você vai ver o documentário lá no IGTV que a gente fez o dia lindo, maravilhoso, que terminou de uma forma um pouco tanto trágica. Mas foi top. Tá vendo? Tem história. É perrengue, mas tem história. Perrengue, mas tem história. Quantas verdade. vezes você já contou os outros dias que você desceu do Rio, Camila? Não teve documentário, teve? Não teve. É no dia que eu resolvi gravar, teve o perrengue. Isso é chatíssimo, Camila. Só pra Falei. confirmar uma coisa. Quem foi que planejou? Quem? Foi pro... Quem é que planejou? É o meu dedinho especial, gente. É o meu jeitinho. Muito bom esse. Ai, cara. Sim, a semana. Tá. Conte-me. Então, minha semana... Ai, cara, minha semana tá nos perrengues Não, da gente- pós-graduação, porque pra mim... contar aquele Land Lord escroto, né? Ah, é verdade. Não, mas eu já tô falando aqui do perrengue da minha vida, que é a pós-graduação. É um perrengue até você se formar. É, isso que eu ia falar. Porque essa aí foi desde que começou. Desde que começou, todos os dias. Hein, Bruna? Conta aí pra gente como é que é os seus perrengues. Aí dá até tristeza de falar sobre isso, gente. Vamos mudar de assunto. Vamos falar mal do Landlord. O Menderson que é muito empolgado, ele gostou bastante do Landlord, eles estão agora best friends, assim. Você já chamou ele pra comer um bolinho e tomar um café aqui em casa, Menderson? Sim, eu quebrei a escada só pra chamar ele. Tava com saudade. Menderson com tanta raiva que arrancou um pedaço da madeira da escada. E quase ia junto também, né? Ainda acho que eu guardei as coisas dele numa caixa. Não, você tem que ver. Já que ele falou pro Lucas que ele fez força demais pra subir a persiana, que tinha que forçar, ele vai falar que você precisa perder peso, Menderson. É, dessa vez. Verdade, gente, porque Ele vai assim... falar, a escada não suporta, a culpa é sua. A culpa é sua. Não, porque vamos explicar. O Landlord, pra quem não escutou o episódio passado, que a gente falou sobre isso, o Landlord é o dono da casa que tá alugando pra gente. Então aqui chama de Landlord. É um negócio lá daquela época do... Como é que Então tinha? devia ser Land sucesso. House, né? Não. É porque... Não, House Lord. lembra aquele... House Lord. Essa foi foda. Cara, Bota uma house, pronto. Mas eu acho que isso vem, sem zoeira, eu vou até depois procurar. Ou chamar um historiador aqui, né? Que a gente ficou de chamar um historiador, até hoje nada. Mas eu acho que tem a ver com aquele negócio lá da época feudalismo, Com né? certeza. Que tinha os senhores de terra, da nobreza. Eu acho que esse negócio de landlord veio de lá. O nosso querido landlord é meio estranho. Assim, eu tenho várias teorias da conspiração em relação a ele. Os meninos me chamam de paranoico e tudo mais. Mas é porque, assim, ele age como se a gente fosse os serviçais dele. Né? Que é o do clã mais baixo lá na época do como feudalismo. se- Que a gente tá aqui pra servir ele. Como se a gente estivesse morando de favor. Então, assim, às vezes, quando tem algum problema na casa, alguma coisa assim, e aí a gente precisa resolver, que tem que resolver com ele meio que solta piadinha, assim, pra gente. E aí é uma coisa que acho que mexeu muito com os meninos, principalmente, que tiveram que lidar com ele. Pra quem ouve também podcast pra saber mais do Canadá e tal, essa coisa de aluguel, assim, o que eu vou falar é também porque eu nunca aluguei casa no Brasil, não sei como é. Mas aqui no Canadá, pra alugar, a gente tem que pagar um security deposit, que é um calção caso Isso. dê algum problema. E aí a gente fica muito na mão deles, porque se a gente quiser furar o contrato, a gente perde esse dinheiro. Se a gente cumprir o contrato e ele falar que a gente quebrou alguma coisa, a gente perder esse dinheiro. Então, a gente fica muito à mercê deles. E aí é foda. Verdade. Ah, gente, é uma situação bem chata. Assim, Bruna nem gosta de comentar, ó, ela chega a ficar triste aqui. Ah, a gente tem o quê? Um mês e pouco, né, que a gente tá aqui. Ele não é dos piores, tá? Pra quem tá aqui já há mais um tempo. Não, eu já passei Já tive pelas experiências. casas. Exatamente, pelas casas de vários landlords, assim, e tal. Então, vários tipos de pessoas que estavam alugando a casa. E esse é meio que intermediário, né? Porque eu já peguei o extremo de não ter pessoas que não se importavam totalmente e aquelas que se importavam com a agulha que tu tirava dentro da casa. Que era insuportável, né? Então esse ali tá intermediário. Ele tenta fazer uma média, chama os meninos de amigos, né? Aqueles amigos.
É um espanhol meio estranho, assim. Mas ele é meio... Enfim, eu não sei, eu não tenho opinião muito formada sobre ele ainda não, porque eu achei ele muito estranho, assim, mas talvez porque a gente não tenha muito tempo ainda aqui, então acho que vai ter cenas dos próximos capítulos. Mas até agora foi só perrengue, mas vamos passar. Gente, mas a gente tá sobrevivendo. A gente acordou com ele que quando a gente veio ver a casa ela era mobiliada. E a gente gostou da casa e tal, a gente perguntou pra ele se ele podia remover os móveis dos quartos, porque a gente tinha os nossos próprios móveis e a gente queria trazer. Aí ele falou, não, tudo bem, beleza. Aí acabou que a gente teve que se mudar 15 dias mais cedo. A gente mandou mensagem pra ele e falou, tá bom, eu só não vou poder tirar os móveis agora. Aí a gente, tudo bem, a gente esperou 1 mês e meio pra ele chegar e falar, beleza, eu vou abrir a garagem aqui, vocês podem tirar tudo. Ou seja, Uma cuzão. aí a gente ficou 1 mês e meio esperando pra ele abrir a garagem, que é com Foi. senha. Ele ficou pulando caixa aqui. Sendo que ele que devia tirar tudo e pegar, ele tinha um bando de móvel pesado. E ainda ficou reclamando. Ainda queria que fizesse do jeito dele. Bem Ficou aqui dando ordens. Cusão. gente, mas é a vida, né? E os perrengues de viagem, gente? E esses perrengues de viagem, gente? Alguém quer começar aí e contar uma história? A primeira vez que eu fui viajar, assim, uma viagem longa, eu baixei várias coisas pra assistir. Eu falei, eu preciso me ocupar, né? Porque eu não vou ter o que fazer. Eu não assisti nada. Nessa viagem, eu falei, eu acho que eu vou dormir. Eu tô muito cansada, porque, tipo, eu tinha arrumado todas as coisas de mudança. E eu arrumei sozinha, que o Lucas já tinha vindo pra cá e tal. Cara, eu fui idiota. Primeiro que trocaram meu voo. Eu saí do Rio de Janeiro pra ir pra São Paulo. E aí eu fiquei 10 horas em São Paulo esperando. Pra poder pegar o maldito do voo pra cá. Só que aí eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, já que eu tô aqui, eu vou entrar logo e vou esperar lá dentro. Vai esperar. Aí só que acontece que não tinha o guichê da Air Canada lá no Rio. Aí eu fui. E aí eles não tinham marcado minha poltrona. Quer dizer, eles tinham marcado uma poltrona aleatória. Aí quando eu estava lá 10 horas esperando, eu comecei a pensar, né? Porque você começa a fazer nada, você começa a pensar. Aí eu pensei, onde é que será que eu vou sentar? Aí eu achei o meu lugar, só que eu não sabia como é que era o avião. Eu fiquei procurando o modelo do avião pra ver onde é que meu lugar ia ficar. E era óbvio que meu lugar ia estar no meio, né? Aí eu fiquei sem sacanagem umas 2, 3 horas tentando ligar pra Air Canada pra decidir como é que eu ia conseguir mudar o meu assento. Porque eu já tinha embarcado, então eu tava na área de embarque. Peraí, tu queria mudar o assento na área de embarque? E tem como? Então, não, eu Porque fiquei... ela saiu do Rio e ficou em São Paulo. Tipo, ela não passou pelo guichê. Eu podia ter Lá no saído. início. É verdade. Só que ela eu ficou já na área de entrei. embarque já. Eu entrei fudeu. direto. E aí a mulher falou, sinto muito, só que você só vai poder marcar 30 minutos antes do voo, quando o atendente chegar. Eu falei, Aí, é claro, obviamente, quando eu cheguei 30 minutos antes do voo, não tinha mais um puto de um lugar, porque o avião estava completamente cheio. Aí eu vim no meio. Aí de um lado tinha um cara, mal encarado, do outro lado tinha a mulher. Mas ela tá com um casaco. Mas um casaco... Sabe aquele casaco que tá há 3 anos no armário? Que você, assim, você chega perto dele, você começa a espirrar e fica... Então, eu não tinha saída. Ou eu ficava de cara pro cara, assim, tipo, cara a cara com cara. Ou eu ficava morrendo, sem sacanagem. Eu pedi pra mulher, perguntei se tinha algum outro lugar. Ela falou que não. E aí, eu passei a viagem inteira com um guardanapo na cara, porque eu não conseguia respirar. Você não tem noção. E a mulher, e eles botavam o braço, assim, sabe? Então, não tinha onde botar o braço. Cara, eu não consegui dormir. Foi horrível. Eu saí de lá, eu tomei um banho no aeroporto. Porque eu achei que eu tava fedendo, que nem a mulher. E, sério, gente, pior experiência. Cara, viajar com alguém fedendo do lado Deve ser tenso. Nossa, é horrível. Não, eu falei pra ela que se fosse eu não conseguiria, porque eu sou grande, né? Se eu ficasse no meio ali, cara, não sei se eu conseguiria. Mas você ia ter justificativa. A mulher olhou pra mim e falou, você é a pessoa ideal pra ficar no meio. Não, viajar no meio já é ruim. É um negócio assim, terrível. Você não consegue nem cochilar.
É o pior banco de É o trás. é, Eu ia conseguir. O problema foi que eu não consegui respirar, Camila. Não dá pra você dormir sem encostar o braço em nenhum lugar e sem respirar. Tipo, até pra mim isso é nível hard. E como gostamos de ouvir perrengues alheios, nós pedimos lá na comunidade de brasileiros para os nossos amigos daqui de Calgary mandar as suas histórias sobre situações inusitadas que eles já passaram e que hoje conseguem rir, né? Porque, assim, não vai mandar situação que não consegue rir ainda. Tem trauma, tem coisas que são muito traumáticas. A pessoa tá ficando de boa, tá rindo assim, tem uma lágrima caindo assim. É, porque na hora isso aqui... Tipo assim, um perrengue que você só quer chorar de raiva na hora, tudo bem. Se passar e você conseguir rir, aí você consegue compartilhar. Mas se for aquela coisa que te matou por dentro... Continue. E temos aqui um áudio de Eve. Eve esteve com a gente aqui no episódio 6, que foi sobre teoria das coisas que não fazem sentido. Se você não ouviu ainda, vai lá escutar. E ela mandou aqui o relato dela sobre viagem e o perrengue que ela passou. A história foi da primeira vez que eu vim aqui pro Canadá, que eu nem lembrava, que pra mim isso nem foi um perrengue, pra mim foi divertido, mas pra algumas pessoas pode ser considerado um perrengue. Na época foi meio um perrengue, mas enfim, vamos à história. Quando eu saí daqui, de Calgary, eu ia pra Calgary, Toronto, São Paulo, né? Daí o que acontece? O voo que era pra sair de Toronto às 11 horas da noite simplesmente não saiu. Não saiu. A gente entrou no avião e o avião não saiu porque a asa congelou. Tava tão frio que a asa do avião congelou. Eles tentaram de tudo pra consertar a situação. O avião tava fazendo uns barulhos muito bizarros. Tava todo mundo assustado dentro do avião. E o avião nada de decolar. Inclusive foi no dia que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Eu lembro bem desse dia porque foi, tipo, eu tava no celular, na internet, tava rolando o pessoal, Leonardo DiCaprio, e eu tava lá, tipo, esperando esse voo. O que acontece foi que a asa congelou e daí tiraram a gente de dentro do avião. Aí a gente voltou pro hall lá do aeroporto e eu não sabia falar inglês direito. O que aconteceu foi que eu que tinha que me virar pra resolver a situação. Tava todo mundo já falando com todo mundo lá, acertando hotel, e eu lá, toda sem saber direito o que fazer. Daí eu peguei, minha filha, o inglês dentro do meu coração e fui lá e falei com todo mundo e consegui desdobrar tudo. Eu falei com a moça, ela me colocou no hotel em Toronto, daí eu fiquei em Toronto e ela me falou que era pra eu ligar pra Air Canada. Eu tinha ainda que ligar pra Air Canada pra resolver o negócio da passagem dentro do Brasil, porque por causa do voo que atrasou, eu ia perder o voo de São Paulo pra Porto Alegre. E aí, tipo, eu ia me ferrar, né? Daí o que aconteceu? Eu liguei sozinha com o meu inglês, que na época eu não tinha confiança nenhuma, liguei e resolvi, minha filha, todo o problema. Eu fico muito orgulhosa. E, tipo, eu ainda consegui hotel em São Paulo pra o voo do dia seguinte de Porto Alegre, porque o voo de Porto Alegre eu perdi. E daí, tipo, eles me colocaram também em outro hotel em São Paulo. Eu consegui resolver isso tudo de Toronto, em inglês. Consegui 2 hotéis. Cara, DiCaprio, filha da puta, né, cara? Se não tivesse ganhado, ela teria viajado, cara. Com certeza, absoluta, não. A culpa é do urso, que ele ganhou com o urso. cara, esse negócio da asa congelar é muito real isso. Gente, mas eu não entendi. Desculpa a ignorância. É que atrasou. Mas o material não deveria ser apropriado porque lá em cima não é frio pra caralho? Cara, se tem algum físico escutando a Eu não gente tenho que ideia. deve estar agora morrendo, se doendo em casa. Não, se você entende de aviação, se você entende de aviação, entre em contato com a gente só pra explicar isso aí, porque a gente não faz ideia mesmo. Eu já passei por essa situação de ficar esperando no avião, porque a asa estava muito gelada. Porque quem tem o costume de viajar fim do ano, saindo daqui, indo pro Brasil... Nossa, que costume, ó. Quem tem o... Né? No período... Queria. Nos períodos áureos, assim, né? Também o marido lá e a família toda lá, eu tinha que ir pra lá. Namorado, não. Era namorado. Não, mas mesmo assim, mesmo depois que a gente se casou, ainda ficou um tempinho longe um do outro. E aí... eu tive que esperar dentro do avião. E teve a vez também que eu voltei, isso já foi na época do Ciências Sem Fronteiras. Eu fui passar as férias na Inglaterra, e aí eu voltei, quando eu voltei, fiquei presa no aeroporto de Toronto. Tava tendo uma nevasca horrível,
E aí a gente tava todo mundo perdido, assim, tipo, no saguão, meu Deus, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E aí a Air Canada falou, não, a gente vai botar vocês no hotel, não sei o quê e tal, vocês não tem voo mais pra amanhã e tá essa nevasca toda e tal. E aí, beleza, né? Aí entra todo mundo no táxi, que o táxi era aquelas limusines, assim, né? Toda... E aí todo mundo foi, chegou no hotel, não, a Air Canada não liberou nada não sei o que e tal. Volta todo mundo pro hotel, velho. Ou pro aeroporto de Malicuia. E um frio de lascar em Toronto. Tipo, você sentiu o frio, porque é muito úmido lá, diferente daqui de Calgary. Então você sente a umidade no osso. E um frio, a gente se tremendo. E aí voltou todo mundo pro aeroporto, ficou no saguão, assim, eles dando, tipo, bolacha, tá ligado? E a gente no desespero, assim, quando é que a gente vai embarcar, meu Deus? E aí, não tem voo pra Calgary. Eu falei, como assim, cara? E aí ficou nisso a madrugada toda. E aí até que chegou uma hora que eu me revoltei, fui na atendente e falei, cara, eu tenho que estar em Calgary. Tipo, não tem outra escolha, eu tenho que estar em Calgary, não dá pra esperar 2, 3 dias, eu tenho que estar lá. Aí a mulher falou, olha, a gente pode fazer o seguinte, você despacha sua mala, mas não tem certeza se vai ter vaga no voo pra você. Então você despacha sua mala e aí só na hora que você chegar lá, no embarque é que você vai saber. Isso, e depois de já ter passado a noite toda lá, né, esperando o voo. Cara, eu fui assim, sabe, na mão. Eu falei, gente, eu vou ficar sem mala? E se não der certo? Eu vou ficar aqui em Toronto só com essa roupa aqui. Eu acho que eu tinha mais umas 2 pecinhas de roupa na mala de mão. E aí eu fui assim com o coração na mão, tipo, já quase chorando, assim, que eu falei, velho, não vai dar certo, velho, me lasquei. Só que aí quando chegou, tipo, o último momento, era passagem cega. Aquelas passagens sem assento, assim, que você vai. Aí eu cheguei no último momento, a mão tremenda assim, ó. Cheguei lá no embarque e dei pro cara assim. A lágrima, tipo, já. Ô, moço, pelo amor de Deus, me deixa que eu vou no chão. Eu vou deitado assim. Eu vou lá no banheiro. Cara, eu vou no banheiro, eu vou em qualquer lugar, por favor, meu Deus. E aí o cara, aí ele foi, não, tipo, tipo, tem um assento. Eu, ai, meu Deus, graças a Deus. Aí eu já entrei logo e sentei, porque caso chegasse o dono lá, né, do coisa. Ai, graças a Deus. Só a polícia quer te tirar só, mas tudo bem. Mas eu acho que em aeroporto, cara, até se você não é barraqueiro, o barraco desce pra você. Realmente. Porque quando a gente tava voltando do intercâmbio, a gente já tinha passado um perrengue planejado por mim, claro. Até pegar o voo. E o voo que a gente comprou também era uma bosta. A gente chegou no Peru 10 horas da noite, a gente ia viajar de novo 8 horas da manhã do dia seguinte. Aí tá, e aí foi isso, a gente embarcou, aí eles tinham vendido demais do voo, aí a gente ficou 1h30 dentro do avião, aí depois eles botaram todo mundo pra fora, aí ficou uma confusão de vai, não vai. A gente ficou quase o dia inteiro no Peru esperando arranjarem outro voo. Sempre. Aí tá, beleza, a gente foi. E isso, a minha mãe já tava, tipo, todo mundo que a gente conhece tava muito tempo sem ver a gente, então tava todo mundo planejando ir pro aeroporto. E eu, não mãe, não é agora não. Aí depois não vai ser não. Caraca, quando a gente chegou em São Paulo, a gente chegou muito tarde em São Paulo. Aí quando a gente chegou lá, a mulher falou, não tem mais voo pro Rio não, só amanhã. Eu falei, você não tá entendendo? Tá todo mundo no Rio, eu vou viajar agora. Cara, sério, a gente começou a arranjar barraco. E aí tinha realmente um voo que tava pra decolar. E aí eles mandaram o voo parar de decolar. Pra colocar os perdidos que estavam indo pro Rio de Janeiro. Porque eu, inclusive, tinha um pessoal na fila mais perdido que eu, que eles não falavam português. Eu fiz barraco pra eles também. Que eu falei, você também tá indo pra onde? Aqui, ó, eles também precisam de voo, eles não vão dormir aqui, não. Bruna fez um motim. Juntou os caras pra fazer o quê? Não hablas, né? Então vem cá, vamos juntar aqui todo mundo, o povo. Pegou a bandeira e ficou assim, quero viajar. Não, cara, sem noção, gente. O pessoal já tava no aeroporto, a mulher fala que não tem voo pra São Paulo. Tem voo pra São Paulo qualquer minuto. Pior que é verdade, é a coisa mais estranha. Rio São Paulo... Eu acredito. Começou a bater palma no guichê. Com os peruanos lá. Esse chica é muito louca, bueno. Não, e pra deixar claro, todo esse percurso eu tava com infecção urinária. Então, tipo, eu tava morrendo. Eu falei, minha filha, você não vai me deixar aqui. Não vai que eu vou entrar nem que você me impeça. Ainda tem esse detalhe, né? Oi, tu que teve caganeira, fala aí do teu perrengue. Meu detalhe foi, tipo, na minha viagem de vir pra cá, pra Calgary, né? Eu tinha uma viagem que eu ia pra Salvador, São Paulo,
Aí foi uma viagem normal, deliciosa, tudo bem. Só 1 hora de espera pra decolar de novo, né? Pra Cidade do México. Eu não sabia falar espanhol, mas tudo bem. Ia passar 10 horas lá, era só não me bater com o traficante e nem deixar ninguém tocar na minha mala. Aí só que teve um problema, né? Quando eu tava no voo do Brasil pro México, eu comi uma merda de um escondidinho da TAM. Escondidinho da TAM, eu falo mesmo, não arrisque, come coisa sólida. Não come nada que seja fácil do intestino agir logo. Cara, quando eu cheguei na Cidade do México, foi dito e certo. Eu comecei a passar muito mal. Eu acho que o único lugar que eu visitei bastante no aeroporto foi o banheiro. Acho que eu visitei umas 4 vezes. Tipo, eu visitei tantas vezes que eu fiquei tão mal que eu tive que pagar aquele Lounge Premium porque eu precisava de um banheiro seguro pras minhas malas, entendeu? Já tava se cagando, segurando assim a mala de boa. E eu já tava com medo, né? Porque, tipo, poxa, eu não falo espanhol. Aí você assiste aqueles programas da Discovery, aí os caras vão achar que ele me entrando pro banheiro deve ter droga na barriga que tá passando mal. Eu já fiquei piscando ali, como não tá entendendo nada, não entendia ninguém. Eu não tinha assistido Narcos direito, né? Engraçado. A minha única preocupação ia ser, será que tá ouvindo? Será que tá fedendo? Engraçado foi quando... Mendes, ele pensa em tudo. Ele pensa... É que nem eu. Vocês acham que, só sou eu que sou paranoica? Não. Não, mas aí teve detalhe, né? Eu passei mal no México. Aí tudo bem, eu consegui voar, fui pro Canadá. Aí entrei no Canadá... Tava tendo engarrafamento de gente chegando em Calgary, tá? Um bocado de voo chegando em Calgary, tava uma confusão pra passar pela imigração. Aí alguém teve uma certa ideia de que pra aliviar a imigração, a galera lá do guichezinho, eles iam mandar pra outra sala. Só que essa sala é a sala que é gente de suspeito. E eu tava na fila, né? Puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar nesse guichezinho. Aí um policial me atendeu. Deixa eu ver seus documentos aí. Ele viu meu documento, pegou meu passaporte e falou: pega as suas coisas e vá pra aquela porta. Eu achando que, tipo, ele já tinha visto que eu tava certo, assim, de boa. E eu fui entrando na porta. Só que quando eu fui entrando na porta, eu vi que não tava indo pro saguão de... Ali de espera, que o pessoal não, espera. é de desembarque, né? Isso. O saguão de desembarque. Aí eu vi sala de raio-x, sala de ultrassom. Aí eu vi sala de conversa privada. Meu aí eu, pai. puta que pariu, É pra onde agora. eu tô indo? E eu tava cansado e desidratado, né? Porque eu passei 10 horas cagando. Aí eu chego lá... Cagou no avião? Hã? Cagou no avião? No avião não, no avião tava tanto cagar no México, não tinha mais nada pra botar pra fora. Não, chegou uma hora mesmo que eu só tava no lounge lá só pedindo água. Água, só quero água. Não quero amendoim, não quero nada que tem aqui. E ela tinha muita coisa gostosa, mas eu não tava com vontade de novo. Eu tava pensando em me hidratar. Aí eu cheguei, né? Aí tinha um policial. Só que eu não vi que tinha uma placa que eu tinha que esperar numa faixa vermelha. Eu fui direto pro policial. O policial olhou pra minha cara. Você não sabe ler, não, é? Atrás da linha vermelha. Eu falei, fudeu! Eu já sou um cara suspeito, Já tava porque eu não vi a placa. Você é burro? Vou passar você agora pelo raio-x, você vai cagando o caminho todo. Isso aí é droga. Vamos abrir a barriga. Vamos abrir a só um barriga. vazio no Bota aí. raio-x. Não, eu boto assim, daí pra ele o reagente, pra ser cocaína, se mijar azul aqui é cocaína. Aí tal, esse policial aí não foi com minha cara e eu fiquei lá sentado, esperando. E Camila achou que eu não tinha morrido, Cara, né? essa altura, eu tava vendo as pessoas saindo. Nada de Menderson. Eu tava ficando tão ansiosa, tão nervosa, que a minha visão tava desfocando já. Eu já tava assim, sabe essas lentes que tá tentando focar? Meu olho tava ruim. Não sei porque é um efeito que meu corpo tem. Eu fico muito ansiosa, muito nervosa, o olho fica ruim. Falei, Guará, eu tô sem me cega, que eu tava com a amiga da gente. Eu falei, Guará, eu tô sem me cega já. E me tremendo e suando frio. Eu falei, meu Deus do céu, pegaram o Menderson nessa fila. Menderson. E eu já tava achando que ia deportar Não, tipo, e eu tinha uma mala pequena e uma mala grande pra viagem. A mala grande só tinha comida e coisa de salão de beleza. Essas coisas de cabelo de Camila. Tudo no plástico assim, né? Pra não vazar e tudo mais. Pronto, o cara vai abrir a mão. Aí o cara vai fazer teste em todos os produtos de beleza de Camila. E vai provar todas as comidas. E eu tinha levado nota fiscal, tinha levado foto do mercado, com preço, tinha levado tudo pra pelo menos não apanhar. Aí tá. Aí chegou outro policial, olhou assim pra minha cara e pediu meus documentos.
E depois eu fui embora. Eu achei que ia chegar uma câmera da Discovery assim, temos um cara ali. Aí eu, borra minha cara. É legal eu rir agora, assim, né? Mas na hora, velho, eu juro pra você, eu tava suando por todos os poros já. Eu tava passando mal do lado de fora, esperando menos. E ele veio por trás, porque como ele passa pela sala, então ele saiu por outra área. E a área que eu tava esperando é aquela que sai a galera que passou, bicho, é normal. E ele não saiu por outro lado. Eu tô com a cara de bunda assim, e Guará segurando um balão escrito Welcome Home. Aí eu tava com vídeo de visitante. E ele tava com visto de visitante, cara. Aí a pessoa policial passa, tipo, home é o cacete, entra agora. Bota aqui, vem cá. Bota Vem cá, aqui, que vem negócio cá. aí de home. Aí ele veio por trás e veio, tipo, meio que me abraçou assim, né? Aí eu, você estava onde, cara? E já, tipo, morrendo. Eu preciso agora de um... Eu tava assinando o contrato ali da Discovery. Cara, eu já tava tomando remédio pra hipertensão, Cara, que merda. que deu um pico. Pô, mas é uma coisa que você tem medo. Mesmo quando você não tá levando nada de errado, você fica pensando, será que o cara do mercado não pegou um lote que ele ia traficar e acabou colocando lá pra vender? Cara, nunca Cara, eu vocês me são dei mal? muito neuróticos, cara. Não, porque mas o Lucas quando tá você chega acostumado, nesse ele já nível... sabia que ia ser a última, ele nem ficou em pé. Porque eu sou dessa, gente. Não, eu já tava destruída. Eu falei, não vou encontrar o Lucas assim. Então eu cheguei, eu fui no banheiro, eu fui maquiar, colocar LED. E deixou e Lucas lá sofrendo. Ele tava lá fora esperando. Ele sabia que eu ia ser a última, eu sou sempre a última. Não, porque pior do que as pessoas que fazem fila pra sair do avião são as pessoas que fazem fila pra entrar no avião. Porque eles chamam por setor e você é do último setor e você fica lá Você tá em... na fila como se você não fosse entrar. Normalmente eu perco a minha hora. Porque eu normalmente tô fazendo alguma coisa, tô comprando comida pra levar no voo e tal. Mentira que são aquelas pessoas que o cara chega assim, por favor, Camila, presente ao saguão tal. Última chamada Aconteceu para uma o vez voo isso. tal. Mas isso eu cheguei atrasada no voo. E aí, tipo, no aeroporto eu corri muito. Qual aeroporto? Eu acho que foi de o de... Guarulhos, não? Você chegou em cima da hora? Não foi de Guarulhos. Esse foi acho que foi de Heathrow. Foi o longe... É muito viajada essa pesquisa. Se for Camila, tem foi que muito- ter um mapa de geografia da... Camila tem 2 passaportes, que um não tinha mais onde colocar carimbo, gente. Só pra você saber. Nada a ver, só pra perder a validade, menos é tudo exagerado. Até parece, viajei muito, né? Tu só queria aquele repórter, como é o nome dele? Sei lá. É Zeca Camargo, né? Não sei lá, ia falar isso sacanagem. Eu acho que era Zeca Camargo. Zeca É Camargo. Zeca Camargo, que tinha 14 passaportes, tudo carimbado. Eu tenho um relato aqui, anônimo, que mandou pra gente a história dela, que ela contou uma situação, assim, perturbadora, né? Mas é uns perrengues desse de borda também. É fronteira, não é de borda não. Borda. Foda-se. Na verdade, eu tenho perrengue triste, perrengue feliz, mas teve um perrengue nos Estados Unidos em que eu e meu namorado, a gente estava indo pro Brasil, voltando do Brasil pros Estados Unidos, e ele é canadense, foi pra fila, né, dos canadenses residentes lá nos Estados Unidos, e eu fui na outra fila dos imigrantes, só que ele estava segurando a minha bolsa, e ele foi com a minha bolsa rosa no ombro, e eu fui pra outra fila sem nenhum documento. E eu me liguei que eu tava sem documento na metade da fila na imigração americana. Eu comecei a chamar um, chamar outro, chamava, e eles começaram a notar minha agitação. Me chamaram lá, o que tá acontecendo? Eu falei, cadê os documentos? Eu falei, moça, eu tô sem documento. E eles só escutaram isso, que eu tô sem documento. E começaram a pirar, eu falei, não, preste atenção. Meu namorado, ele já passou, ele tá ali fora com os meus documentos. Olha na história perrapada, né? Tipo, que historinha é essa que tá me contando? E eles me chamaram pra secundária, começaram a me fazer pergunta o que eu tô fazendo nos Estados Unidos. Eu falei, não tô fazendo nada, eu tô indo pro Canadá, eu moro no Canadá. Como é que mora no Canadá sem documento, E nisso eu comecei a chorar, e daí piorou tudo, aí apareceu outro cara da imigração lá, e já me testaram pra drogas. Eu falei, moço, tô falando a verdade, meu namorado, ele tá lá no outro lado do guichê, bem aquela história de novela América. E daí foram atrás desse namorado, mas isso depois de 1 hora de me manter lá fazendo pergunta. E aí botaram meu namorado em outra sala pra entrevistar ele, perguntar o que tá acontecendo, se ele me conhecia. E daí ele já veio com os meus documentos, já botou os documentos tudo na mesa. E daí, bom, não é muito exciting, mas aí me testaram uma revista íntima.
Foi uma coisa bem esquisita, assim. Depois de ir os meus documentos, aí tudo bem. Aí mandaram passar, me deram uma bronca, falaram que a próxima vez se eu tiver sem documento eu não passo, eu vou voltar. E nisso eu chorava. E é isso, assim, foi um perrengue bem intenso, onde eu tava nos Estados Unidos sem documento, mas com documentos. Cara, eu acho que depois dessa, eu ia dormir com meus documentos, pra sempre. Ia ficar, sabe, não tem aquelas coisas que tu pendura? Chave, não sei o quê? Ali ia ficar passaporte. Os documentos Eu prefiro vistos. cagar do que ficar sem documento. Não, gente, ela se aguentou muito. Eu ia começar a chorar quando eu me desse conta do que tinha acontecido. Eu já ia falar com segurança chorando. Pelo amor de Deus, me socorre. Não, cara, sério. Mas esse negócio de trocar a bolsa, a gente já fez. Sério, é desesperador. Foi na mesma volta dos Estados Unidos, nessa viagem louca, confusa, longe pra caramba. A gente tava voltando, e a gente tava voltando depois de um ano, então teoricamente você podia trazer muita coisa, você não tinha limite da alfândega. E a gente comprou notebook lá, então tipo, a gente comprou mais outro notebook, tava com câmera, videogame, monitor. A gente tinha muita coisa. Só que também tem aquele negócio, se você passa com um negócio discrepante, porque você não tem limite, mas você tem que provar que é uso pessoal. Uhum. Se você passa com um negócio discrepante, você tem um problema, né? Eu tinha colocado as minhas coisas na mochila porque eu queria enfiar 15 quilos na minha carry-on. Então, porque não ia caber no peso da minha Agora mala. imagina se tivesse a turbulência e essa carry-on na cabeça de alguém. E Matava, assim. Aqueles programas da Discovery pra descobrir como é que o avião caiu aí, por causa de uma bolsa de 15 quilos. E aí, o que aconteceu? É claro que a minha mochila estava muito pesada, porque eu tava com 2 notebooks, uma câmera profissional, não sei o que. Era muito eletrônico. Bruna Mombeira. Mulambeira. Não, bem mombeira. Eu tava com coisa que me pediram pra comprar. Tava com um monte de coisa. Só que, assim, ainda era justificável, sabe? Que era uso pessoal. Um computador pra trabalho, um computador pessoal, blá blá blá. Só que nesse negócio de viagem longa, não sei o que, tô cansada. Eu dei a minha mochila pesada pro Lucas. E ele tava levando o carry-on dele. Aí, na hora de passar na imigração, na alfândega, aí eu fiquei meio eu tava meio nervosa, porque assim, por mais que... É, porque só pode ir junto quando é família, né? É, a gente era namorado. É, Mas então, acho que não pode namorado, será? Junto? Acho que não rola, não. não, passou cada um de um lado. E assim, tava bem dividido, sabe? Uhum. Então eu falei, tava nervosa, mas ok. Aí eu passei, e ele passou do lado, né? Aí eu passei, não me pararam. Aí ele passou e pararam ele. Aí eu já comecei. Aí eu olhei pra trás assim, eu falei, poxa, mas me parar. Cara, quando eu vi, ele passou com tudo. Porque a gente não trocou as bolsas. Ele tava com 4 computadores. Um monitor. 2 câmeras. Faltou tocar 2 louco telefones. Louco protegido. Só falta chegar a Discovery. Estamos aqui com uma pessoa contrabandeando. Aí no que eu me toquei, foi exatamente ela, assim, foi tipo muito rápido depois que você passa, sabe? Aí eu, moça, eu preciso voltar. Aí ele, não, mas você não pode. Eu falei, moça, você não tá entendendo. Aquela mochila ali é minha. Você não está entendendo. Ela ainda fala, você não está entendendo. Aí o cara, a minha sorte é que pelo menos era em português, né? Porque era no Brasil. Aí ele, não, fica calma. Você não tá entendendo, não dá pra ficar calma. Aquilo tudo ali é meu. E aí o Lucas tava lá sendo parado, interrogado. Eu falei, socorro. Eu não tenho dinheiro pra pagar minhas coisas. Aí o Lucas calmo, porque ele não tinha percebido o que tinha acontecido. Então ele tava de boaça. Porque tipo, não, sou CSF, não tem nada demais. Cara, você acredita que com 4 computadores o cara invocou com um monitor? Você é um monitor só. Ele só viu o monitor na mala, aí ele falou, você tá trazendo um monitor? E aí o cara, aí ele falou, não sei o que, eu tava vindo do CSF, ele, pode ir, então. Esse menino bombeiro, pode passar, isso aí é aquele que saiu pela primeira vez pro exterior, tá voltando com meio mundo de coisa, esse, pode passar. Não, e Poxa, vocês não têm noção, cara, o cara lá da Alfândega tava me consolando, porque eu tava quase chorando com o cara, eu falei, nossa, deixa eu voltar, por favor, você não tem noção, mentira. Gente, mas é uma burrice tão rápida.
Gente, imagina. Porque assim, sem sacanagem, é porque o cara não viu o que tinha na mala. Ele só viu o monitor. Porque se ele tivesse visto, Porra, ele irmão. ia taxar. Você vai abrir uma lan house? Sério, Ai, que cara. desastre. Ai. Mas me pena dessa menina, gente. Porque documento é. Eu ia ter chorado Não, na hora. velho, Sério. Eu com certeza também, gente. Eu ia passar mal. Eu acho que eu ia começar a me tremer e o cara ia falar, como assim? Tá tremendo? Pera aí, chama o mal. detector de mentira. Agora, bota aqui agora, vamos perguntar. Tá trabalhando pra quem? Tá levando droga? A visão já ficando já aquela. Aí já tava tipo... Eu passei mal, eu fiquei Falaram preocupado, tudo certo, com todos os Quer falar documentos, assim logo, papéis e tudo. Imagine Ai. sem documento, fudeu. Não. Vai dizer, irmão, traz a roupa laranja logo aí, vai. Adianta aí. E aí, gente, acabou os perrengues? Nada com inglês, não? Sei lá, alguma coisa assim? Temos aqui o áudio de Eve. Ela tá escalada aí pro nosso episódio de Halloween, viu, gente? Se prepare, que esse episódio vai tá babado. Aí a história é a seguinte, tá? Eu fui na Hot Topic, daí eu fui lá fazer minhas compras, ser a emo feliz que eu sempre sonhei. E aí, quando eu fui no caixa, a moça viu meu cabelo na época era azul. E a moça tava com cabelo rosa, sei lá, tinha um cabelo colorido também, eu não lembro. E aí ela chegou pra mim e falou, oh, I loved your hair. E eu, com meu inglês zoadaço, não pensei duas vezes, no mesmo segundo eu disse, I love you too. Nossa, velho, na hora que eu falei isso, ficou um silêncio. E foi assim, eu falando e eu já me arrependendo do que eu tava falando. Porque eu vi no meio do que eu tava falando que tava errado. Mas aí, na hora que eu já tinha terminado de falar, já era meio tarde demais, né? Não dava pra dar Ctrl Z e falar de novo. Daí a moça ficou me olhando assim com a cara, daí eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu. Mas ela percebeu que eu não era daqui, então ficou, tipo, meio que por isso mesmo. Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Cara, ela falando que ela, tipo, já tava se arrependendo na hora que tava Ela tá falando aqui na cabeça dela, tá aqui, ó. Mas já foi, já saiu, já era. Não tem volta atrás, não. Não, e sem contar que ela teve a decisão acertada, né? Porque o pior é quando você tenta se explicar. É. Você tenta se explicar, você piora tudo, então vai dar você rir, Verdade. abaixar a cabeça e fingir que nada aconteceu. Foi que nem eu quando abracei lá a menina. Thanks for coming. Aí eu, Tem que contar a história. Tua cabeça, ai, cara. Eu fui pra um baby shower que teve aqui num parque, assim, né? Obedecendo as restrições, né? Todas as coisas lá do Covid, muito álcool em gel. E aí, no final, a menina que tava grávida me abraçou. Eu não tinha abraçado ninguém desde o começo da pandemia, de tudo, assim, só Menderson e tal. E mal o pessoal que convive comigo, né? Porque são essas duas criaturas aqui. Mas... Quando ela abraça a Bruna Rocha, né? Aí, quando... E assim, beleza, né? Tava lá de máscara e tal. Quando ela veio, eu fui dizer tchau, né? Tava me despedindo e ela veio e me abraçou. Eu fiquei tão tensa que aí o que saiu da minha boca foi tipo... Thanks for coming. Essa nem era tua, cara de pau, caralho. Muito obrigada por vir no seu próprio chá de bebê. Aí ficou aquele clima assim, tipo... eu não sei se ela entendeu, se ela escutou. Eu acho que ela escutou, cara, mas eu tava tão em estado de choque que depois do abraço eu não consegui mais raciocinar nada, assim, tipo, fiquei, oh meu Deus. O que foi que eu fiz da minha vida? Acabei de... Tipo, na hora que eu abro assim, Covid. Tava uma sirene tocando na cabeça da Camila. Álcool. Tá ligado aquele divertidamente? Eu acho que todos ejetaram assim, tocou a sirene e Covid, pé, todo mundo ejetou. Sem nenhum controle a cabeça da Camila. Cara, não, foi tenso, assim, eu passei um pouco mal. Cara, mas a parada de inglês, tipo, agora eu tô trabalhando lá no mercado aqui, né? Chamado Safeway. E aí, por exemplo, kitchen e chicken, cara,
Ou palavra escrota pra me Quem confundir. nunca? Aí, tipo, eu tô lá no caixa passando as paradas e lá vem de galeto, né? Quente. E aí ele vem na embalagem dele, só que é meio oleosa. Então, geralmente, o pessoal prefere que deixe só em uma sacola separada. Eu vou perguntar, tipo, você prefere que coloque, eu falo, essa kit numa sacola só? Só que, porra! Acho que é um pouco grande, né? O que kit? O que? Kit é cozinha. E E chicken é galinha. E baby shower, Camila? Baby shower. Gente, baby shower é chá de bebê. A gente tá muito internacionalizado Tem aqui. que, a gente tá ensinando o povo ao mesmo tempo. É isso aí. Cara, gente. mas, Vamos cara, é uma aprender. palavra muito escrota. Cara, não dá. E pull and push. É, que nem a Bruna. Ai, gente, Eu puxei Você só quando pode- eu me puxei, não vou mentir. eu acho que só pode se considerar fluente se você ficar um ano sem puxar o push. Até agora ela não tá Eu tenho que pensar um pouquinho. Porque pra quem não sabe, push é empurrar e pull é puxar. Entendeu? Mas se você muito tiver no estranho. automático e No você automático fizer vai. certo, nossa, você tá fluente. Você pode ir lá e você Cara. vai tirar a nota máxima do Yeltsin. Não, mas pelo menos ninguém deu $25 pra uma pessoa, porque não conseguia dizer não. Não, essa aí ninguém vai Gente, eu superar. Como é não que tinha foi isso aí? nenhuma semana de Calgary ainda e, tipo, eu tava saindo do mercado na minha ousadia de fazer as coisas sozinho pela cidade, né, sem saber inglês. Já tinha saído vitorioso porque eu tinha conseguido fazer compras sozinho, só que eu não esperava umas crianças me abordarem na saída do mercado pedindo dinheiro pra o clube de beisebol deles. Eu não falei eu não tenho dinheiro, eu disse só ter um cartão. Mas tu perguntou quanto é que era. Mas eu perguntei depois quanto é que era, mas Ah, ela já tá. tava com o meu cartão na mão. Ah, parabéns. Entendeu? Ela tava com o teu cartão na mão, foda. Não, Aí foi isso, eu É, perdi $25 eu não sabia com uma dessa semana história. de Calgary. Não Até perdi. ele contar. Ele é. tá sendo bem usado por crianças que estão jogando beisebol em algum lugar do Canadá, em alguma escola. Eu vi no cartão, eu falei, que diabo é isso? Se vacilar, Aí- tem meu nome lá numa bola de patrocínio. Ó, mas Com certeza. se eles souberem pronunciar seu nome. Como é que tá sendo pra você, Lucas, entender os nativos perguntando coisas do mercado? Essa é boa, essa é boa. Cara, tipo assim, entender inglês já é complicado, que não é a tua língua. Agora, entender de máscara já é um agravante. Entender coisa típica canadense de produto pela marca é pior ainda. É uma coisa, o cara sai do Canadá, vai chegar lá no Brasil, tá lá no mercado, eu vou perguntar pra ele, eu me vi um flocão aí. O cara não vai entender o que é flocão. Ou um tobe. Uma paçoquita. É, uma merda dessa. Eu tô lá trabalhando, é sempre assim, cara. É sempre assim. Eu tô trabalhando, cheio de coisa pra carregar, pra botar nas prateleiras. Coisa pra caralho. Eu tô lá, concentrado. Pá. Aí chega um excuse me, eu Ninguém falei, fala caralho. Já mando na cabeça assim, caralho. Lá vem, vamos lá. Aí dá aquele sorriso, né? Tu fala, oi, e aí, como é que tá? Tudo bom? Não sei o que lá. Aí, a primeira experiência que eu tive, a mulher falou, queria saber onde tá o coqueiro. Geralmente, cara, o que acontece comigo? A pessoa fala a palavra, eu tento montar a palavra na minha cabeça, né? Pra ver se, tipo, eu identifico a palavra, ou a final da palavra, o início, sei lá. Cara, eu botava assim... Nada. Eu botava um anagrama assim, botava um C, 2 O's, U, nada. Cara, que porra é essa? Eu perguntei, que é isso? Só que a moça, pra não falar outra palavra, ela não sabia me dizer. Ela falou, coquiro é coquiro. Eu falei, que porra é coquiro? Como é que é, Bruna? É porque nem Chaves. Mas o que você disse? Mas o que eu falei? Mas o que você disse? Ficar no loop. Faltou, cara. Aí Ficar ficou assim, lá, é coqueiro, mas o que é? Mas é coquiro. faltou, fica isso. Cara, não, às vezes eu pego o celular e falo, só letra aí, eu boto no Google e às vezes eu identifico. Só que aí, porra. Soletrando? Mas o que era coquiro? Então, no final das contas, eu descobri que é um pirulito sem açúcar. Ora, Porra, porque ela não falou. isso aí Eu nem, acho nem que não- canadense sabia. Eu ia mandar ela pro biscoito, pensando que era cookie. Oxi. Não, porque, tipo, eu tenho estratégia de perguntar o que a pessoa vai utilizar o produto, né? Porque lá é meio que dividido em algumas alas, tipo, ala pra cozinhar doce, pra óleo, salada, aí tu consegue identificar algumas coisas. Mas tem coisa muito específica que não dá.
Uma outra perguntou... Em inglês é Nutrition East. Ah, sim. Ah, mas você não sabia o que era isso? Que porra é essa? Mas a gente compra isso no Brasil também, chama o Nutritional mesmo Yeast. nome. Hã? Não chama o mesmo nome. Nunca usei isso na minha vida no Brasil. Porque você fica comendo bicho morto aí. Todo mundo que é vegetariano sabe o que é isso. É um negócio, é um pozinho assim, meio amarelo, que É bem trigo. gostoso. Inclusive, trigo, né, eu sei nunca lá. achei. Que trigo, amor? Não é trigo. East É não caro. trigo? É levedura. Levedura. Entendi. Ai, É levedura nutricional. Só que, Cara, mas a cada só que coisa... isso é meio importado. Lá no Meu Brasil, irmão. eles já chamam. Man, é cada produto que o nego fala lá. Eu já mandei estratégia agora que, tipo, eu tento. Quando tá muito, já tô de saco cheio, eu falo, é lá. Manda pipão, Aí eu saio andando. que é a última Eu vou- ala. Ai, cara, não. Esse negócio do inglês, eu acho assim que por mais tempo que você fique aqui, você nunca vai se Não dá, livrar. cara. Sempre vai ter alguma coisa nova, vai, tipo, te pegar na esquina, assim. Você não vai saber se explicar. Eu lembro que quando eu vim pra cá a primeira vez, era uma tristeza. Eu saía só com os brasileiros, assim, que sabiam falar mais. E aí, na hora de pedir as coisas, ai, pede aí pra mim. Tá. Ah, não, mas tu não tem que ter vergonha, não. Não, no início Fala. eu ficava me escondendo e tal, né? Porque eu não entendia, ficava olhando com a cara de interrogação pra pessoa, ou sorria. E a pessoa tava perguntando, eu sorrindo. E a pessoa olhando, assim, vai querer ou não? Tipo, essa mulher é louca, né? Era a reação da pessoa. Você acredita que até hoje não fui no Subway por causa disso, com medo de começar a falar, você quer isso? Coloca tudo. Vai tudo, por favor. Não quero discutir, não. Um pouco de Muita pressão. Já basta a tese. Essa é uma coisa boa, foi meu orientador, assim. Tipo, a primeira vez que eu encontrei ele, que também foi um drama, assim. Eu levei um amigo e eu falei, vai lá, Rodrigo. Inclusive, Rodrigo, muito obrigado pelo seu papel como tradutor daquele dia. Ele já pegava a matéria dele, do meu orientador. E daí eu queria fazer um estágio lá e tal, na época do Ciência Sem Fronteiras, isso. E aí ele foi comigo, eu falei, vamos, Rodrigo. Aí quando chegou lá, só ele ficou conversando com o Rodrigo lá. E eu só, tipo, acenando com a cabeça. Acenando, sim, não, sim. Só pelas expressões faciais, assim. Como é que eu ia reagir? Porque entender, meu filho, eu não entendia uma palavra que saía da boca do meu orientador. Principalmente porque ele tinha muito sotaque, né? Uhum. Então ele não é daqui, ele é da Etiópia. Então ele já tem um sotaque carregado assim, uma vozinha rouquinha e tal. Então demorou pra eu conseguir pegar assim. Mas mesmo assim ele ainda tirava onda com minha cara. Quando eu falava as coisas com sotaque, eu meio errado, falava Unique. Unique é muito bom. Unique. Ó, Elson. Cara, o Elson. O Elson é foda. Eu nunca vou superar, não, gente. Do Elson. A história Cara, do Elson, Você cara. fala o nome brasileiro, isso aí, é Ó, o Elson. Meu inglês é ruim, mas o Elson Eu nunca falei, falei. Elson. Eram as palavras que me desafiavam, eram as Eu palavras com falava. W. Eu falei, eu tinha dificuldade com o Awesome também. Era awesome. Tipo, as palavras com W, eu tinha dificuldade de falar premiação, né? Award. Até hoje, tá vendo? Uhum. Award. Eu ainda dou uma coisa assim. Então eu tinha dificuldade de fazer esse com a língua. E quando eu vi awesome, aí eu olhava. Que o Elson? Cara, e foi tipo logo quando eu tava vindo pra cá. Eu lembro até hoje, foi no voo, a primeira vez. Tava em Toronto e tinha um monte de brasileiro comigo também, assim. E aí eu fui falar pra um deles, e aí tipo, ele só deu um sorriso amarelo, assim. Eu vi que ele não queria. Eu vi que ele não queria, tipo, magoar meu sentimento. E ele era assim, eu falei, eu acho que eu falei essa palavra errada. E até hoje, quando eu falo awesome, eu lembro. Toda vez que eu falo awesome, eu lembro dessa experiência, me marcou muito. Mas meu orientador me ajudou muito, porque ele, na época do Ciência Sem Fronteiras, né? Eu sempre falo na época do Ciência... Pra localizar, gente, em 2013, quando eu tava lá fazendo estágio no laboratório dele, ficava me escondendo atrás da bancada, pra ninguém falar comigo, que nem Lucas lá se escondendo no mercado. Ele via, vamos lá, Camila, vamos resolver isso. Eu, não, vou ficar aquele, não, vamos. Aí eu ia com ele achando que ele ia falar, ele vai, fala aí, o que você quer? Aí eu ficava, tipo, me contorcendo assim, sabe, por dentro. Não passava, não escapava nada. Tava assim,
segurando ali pra falar, e aquela vergonha, né? Chega, a pessoa não podia falar nada, que eu já ficava toda vermelha, assim. Então, lá no mercado eu tenho que falar lá no alto-falante. Aí no treinamento o cara falou, fala aí. Eu falei, caralho. Falar o quê? Aí ele, fala aí que vai fechar tal, não sei o que lá. Eu tive que falar lá na hora lá. Não tem nenhuma história não, Bruna, com inglês? Não, com certeza teve várias coisas, mas eu não lembro nenhuma coisa marcante. Nada marcante. Ah, eu lembro de um. Não foi meu, mas foi. Eu tava com um amigo e foi muito engraçado. A gente tava no restaurante, a gente também tinha acabado de chegar no intercâmbio, a gente tava no primeiro mês. Aí a primeira vez a gente foi comer fora, aí a gente acabou de comer, aí ele falou, could you bring the count? A mulher gargalhou dele. Porque ela era novinha, assim, sabe? Ela fez, não foi nem ruim, assim, sabe? Mas ela riu assim. Do you mean the check? Só pra explicar, account, a tradução pra português é conta. E é como você fala no Brasil, você poderia trazer a conta, só que tipo, aqui não se fala assim, se fala check, que é a conta do restaurante. Bill, eu falo bill. Ou bill. É bill, também. eu falo bill, normalmente. Eu acho que a pior situação é em hospital. Quando você vai explicar pro médico que você tá sentindo alguma coisa. Porque no Brasil você fala, eu tô sentindo uma pontada meio aqui assim, embaixo, sabe? Irradiando. É aquele negócio assim, uma fisgada no fígado. Uma fisgada aqui. Como é que é em inglês? I feel pain. É a única coisa que eu sei, gente. What kind of pain? It Hurts a lot. Eu acho que ia ficar tão nervoso que ia dizer, não, eu tô bem. Sua vida é um passeio só. Cara, a primeira vez que eu fui ao médico, ela começou a jogar um tanto de termos assim na minha cara. Eu falei, eu não sei. Aí eu botava no Google Tradutor, isso aqui. É isso. Só um minutinho que eu vou pesquisar o que eu tô sentindo. Isso aqui é... Minha filha, agora eu já tô craque. Depois de na emergência o quê? Umas 10 vezes eu tô craque. Porque a gente tem as expressões que a gente usa. A gente normalmente não fala aquela linguagem médica, né? Ou não tem muito costume. Mas é isso, pô. Tipo, a gente vai andando nos vocabulários. Porque, assim, por exemplo, agora, sei lá, na minha vida acadêmica e tal, eu tenho aquele vocabulário acadêmico ali do meu nicho e tal. Mas, fora aquilo, eu demorei um bom tempo pra começar, assim, a deslanchar fora desse ambiente, sabe? Acadêmico, pra pegar gírias e tal, expressão, nananã. E aí, vira e mexe, eu descubro um novo nicho, assim, que eu não tenho uns vocabulários muito bons. Tipo, se eu comprar um carro aqui, meu Deus, você tem que fazer bibi, pom, porque eu não sei o nome de nada de um carro. Não, peraí. Que eu quero que tu vai fazer? É o volante, tipo, falar assim, eu quero a buzina, sabe? De bibi, bom. Porque... Cara, você sabe que ninguém pergunta sobre a buzina, né? Eu sei lá. Você sabe que tem buzina. Pra ir contigo, só pra ver se você... Não, mas na prova da autoescola, você tem que saber, porque ele... Eu não sei aqui, mas nos Estados Unidos, antes de começar a prova, ele fala, tipo, aperta a buzina, faz a sinalização tal. Eu tive que aprender os termos pra você mostrar que você sabe. Você tem uma experiência aí pra contar de uma amiga sua que ficou de mandar um áudio e esqueceu que a gente... Não é bem o perrengue do inglês, mas é o perrengue de você ir no médico com costumes diferentes, né? Porque no Brasil, quando a gente tem algum problema, a gente vai na emergência. E aí você vai e só vai, né? E no médico você conta pro médico numa salinha fechada qual o seu problema. Só que quando a gente ia no médico da universidade, tinha a sala de espera, e na sala de espera tinha uma recepcionista. E ali você tinha que dizer qual o seu problema. E essa minha amiga, ela foi numa festa, né, no dia anterior, assim, tava lá no Rally Rola. E aí acabou que esfriou, né, e aí aí as pessoas pararam e sumiu a camisinha. Aí minha amiga ficou procurando a camisinha, procurou, não achou. Aí o menino falou, não, deve estar aqui, a gente só não tá achando. Deve estar aqui, imagina a cena do... Procurando a camisinha. Não, eles estavam procurando no sofá, assim, até então eles ainda não tinham chegado.
ao ponto Sentiu? de onde tava a camisinha. Aí eu cheguei em casa, ela morava comigo, ela... Bruna, tá aí dentro de mim, eu não sei o que. Eu falei, claro que não. Ela, não, tem certeza, eu procurei em todos os lugares e não tá. Eu falei, mas você tá sentindo? Não, mas tá dentro de mim. Aí tá, né, eu falei, calma, fica aí, fica relaxada, procura mais um pouquinho. Vai achar. Aí ela ficou agoniada com aquilo, ela foi na emergência da faculdade. Aí chegou lá, você tem que parar na recepção e explicar pra mulher qual é o seu problema na frente de todo mundo. Ela falou, então eu preciso ver o ginecologista. Ela, não, mas você precisa me dizer qual é a razão pra que você precisa. E eu não tenho ginecologista aqui hoje. Ela, mas eu preciso. Então me diz o que você precisa. Aí ela falou, pra todo mundo ouvir, there is a condom inside me. Cara, que... Aí acho que a mulher ficou meio sem graça. Aí acabou que ela ficou super feliz porque ela conseguiu resolver o problema dela. A médica também era porra louca. Aí eu só sei que a mulher falou, oh, I found it. Aí Meu ela Deus, ganhou. que cena, velho. A da lá reganhada com a médica procurando. Tá aqui! Achou, o seu útero sugou. Não é que você tava certa que tava aqui? Nossa, E aí ela conseguiu tirar, ela engravidou ficou depois, né? Não, então, aí ela ganhou a pílula do dia seguinte, que também era caríssima. Então ela falou que valeu super a pena o perrengue dela, porque passar vergonha e ter uma história pra contar mais $50 de graça. Temos mais um áudio aqui de mais um participante. Agora a nossa amiga Sara. Sara também mora aqui em Calgary. E ela tem uma história muito engraçada sobre resolver problemas de consulta por telefone. Então, tô eu aqui com 3 meses de Canadá, um inglês pobre, e fui no médico de família. Lá, eu fui com o Vini e eu expliquei que eu tinha o DIU e que eu queria fazer a revisão, ver se o DIU estava no lugar. Porque, de acordo com as orientações médicas brasileiras, a gente tem que fazer o check-up a cada 6 meses e, para piorar a situação, na última vez que eu fiz o check-up, em julho do ano passado, o DIU estava fora do lugar. Então, a partir dali, bateu o sinal vermelho, eu fiquei alerta, desesperada, apavorada, com aquele medo de entrar para a estatística das mulheres que engravidam mesmo tendo DIU, né? Ok, tudo certo, o médico me direcionou para a ginecologista, a doutora Jamal. Marcou lá e aí eu fui embora. Dias depois, era o início de março, eu tô na rua sozinha, meu celular toca. Aquele medo de atender, falar inglês, Jesus do céu. Atendo, não atendo, a curiosidade de saber o que era, falou mais alto, atendi. No que eu atendi, a mulher fala, é Sara quem tá falando? Não, aqui é do seu consultório e a gente está cancelando as consultas que não são críticas por conta da pandemia. Então, eu quero saber de você se a sua necessidade é crítica ou não. Ai, Jesus, como explica? E assim, né? Quero correr o risco de pegar o vírus, quero correr o risco de engravidar, é melhor correr o risco de pegar o vírus. Comecei a explicar para ela, não, preciso fazer a consulta porque eu tenho DIU e quero ver se está no lugar. E aí a mulher começou a me encher de perguntas e eu comecei a ficar nervosa porque eu não estava entendendo nada. Ela perguntava A, eu entendia B e eu respondia C. E ela começou a ficar nervosa e eu comecei a ficar nervosa. Porque era 1000 perguntas que ela fazia. Ela perguntou algo do tipo, se eu estava grávida, se eu tinha engravidado, se eu estava tendo sangramento, se. E na minha cabeça eu estava começando a ficar irritada. Imagina, a pessoa pobre no inglês ainda acha que pode ter audácia de ficar irritada com a outra pessoa, porque não está entendendo o que ela está falando, né? E eu comecei a ficar irritada, eu comecei a falar, não, é só para ver o DIU, é só para ver se está no lugar, eu só quero ver se está no lugar, eu não estou grávida, nunca estive grávida, não fiz, não sei o que. E aí ela perguntava, mas tem quanto tempo você tem o DIU? Aonde foi que você botou o DIU? Mas você está tendo sangramento, você está tendo dor, você está tendo cólica? Menina, foi um estresse. Eu comecei a aumentar o tom de voz, ela começou a aumentar o tom de voz. E aí chegou no nível, aí eu falava assim, você pode me enviar suas perguntas por e-mail, porque meu marido me ajuda a entender. Aí ela dizia, não posso, porque é confidencial, não posso falar, eu só preciso que você explique melhor, claramente isso aqui. Aí eu falava, mas eu não consigo, meu inglês não é bom, eu só quero ver o DIU, eu só quero ver se o DIU está no lugar, eu só preciso disso. Acabou que eu gritei, ela gritou, e foi basicamente o seguinte, quer saber de uma? Pode cancelar, não quero mais consulta nenhuma, não vou fazer mais nada, não precisa saber mais nada, não sei o que. Ficamos muito aborrecidas, eu e ela, e desliguei.
Fiquei puta da vida naquele dia, fiquei estressada com a situação. E agora, depois eu fiquei constrangida, né? Meu Deus, eu tive uma DR com uma mulher que eu nunca nem vi. Ok, tudo certo. Passaram-se meses. Passou março, abril, maio, junho. Chegou julho, que as coisas começaram a voltar ao normal, a pandemia se acalmou. Eu falei, agora eu não posso mais continuar correndo risco, né? Vou ligar pro consultório para finalmente marcar a consulta com a doutora Jamato. Liguei, marquei, tudo certo, beleza. Pá. Quando eu chego lá, sento eu no consultório, espero ela chega, senta, aí ela fala assim, oi, tudo bem, eu tô vendo aqui, abre lá, né, abre o computador, eu tô vendo aqui que você já teve uma consulta comigo. Aí eu falei assim, não, na verdade tinha uma consulta marcada, mas vocês me ligaram e me disseram que era melhor cancelar, porque não era uma situação crítica, no meio da pandemia e tal. Menina, quando eu falei isso, ela virou pra mim, falou assim, é você que é Sara, menina, seu inglês tá tão melhor. Camila, tudo que eu queria era cavar aquele chão naquele momento e me esconder, porque toda a discussão que eu tive, toda a DR que eu tive foi com a própria médica e ela me reconheceu. Nossa senhora, você não faz ideia do quão nervosa eu fiquei, que mico, que perrengue. Aí eu falei, né, não, tem alguns meses que se passaram, eu tô estudando inglês, tá melhorando mesmo. Aí ela, nossa, hein, mas que sufoco foi aquele dia. Gente, Camila, parecia que a mulher lembrava de tudo, lembrava de todos os detalhes, lembrava de toda a discussão, era ela que estava falando comigo o tempo todo, e eu obviamente achei que era uma secretária, ou mesmo que fosse ela, alguém que jamais se lembraria daquele incidente. Pois bem, né, assim, fiz a consulta, ela viu o DIU, e depois ela me explicou que, na verdade, aqui não se faz consulta de DIU periodicamente, por isso que ela estava me fazendo tantas perguntas, porque aqui no Canadá só se faz verificação do DIU se tiver algum problema, se você tiver com algum sangramento, se você tiver com algum corrimento, se você tiver, enfim, com algum problema. E ela não estava entendendo por que eu queria apenas ver como estava o DIU, porque na verdade no Brasil a gente faz essa verificação de 6 em 6 meses. Mas enfim, no final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e meu DIU está no lugar. Gente, esse tema rende muito. Eu acho que a gente, se deixar, a gente já vai falar pra sempre aqui. Eu vou passar um áudio aqui de Vitor, que é o nosso amigo também, que mandou pra gente um pouco das experiências dele aqui no Canadá, em outros países, porque Vitor é outro também viajado, né? Conhece Deus e o mundo, já teve tudo quanto é tipo de experiência, e ele conta um pouco dos perrengues, das situações difíceis que ele já passou aqui. Vou passar. Camila, eu tô pensando aqui nas histórias, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem aqui, assim, no longo prazo, né, que é um negócio, assim, mais geral, né, mas para comentar, seria o fato de que o brasileiro é mais direto, né, o brasileiro é muito mais direto, a gente fala o que a gente está pensando, e quando eu comecei a trabalhar, e até mesmo na escola, que eu tive alguns problemas, algumas situações muito engraçadas com isso. Outras situações que eu tive também foi situações, por exemplo, que eu trabalho em floresta, né, em mato, em meio ambiente, e a primeira vez que eu vi um urso, né, eu fui para uma floresta, né, que eu achava que não tinha urso nem nada, uns 10 metros de distância tinha um grizzly gigantesco do meu lado, né, eu devia ter 1 ano no Canadá só. Foi a primeira vez que eu fui para campo e acho que esse foi o aperto, mais aperto mesmo que eu já passei no Canadá, foi esse mesmo, de um grizzly do meu lado, levantando, meio que quase que rosnando assim, ficando bravo, e eu não sabia o que fazer, eu fingi de morto, fiquei pequenininho ali e graças a Deus deu tudo certo. Eu já tive algumas situações de, não vamos dizer racismo não, porque eu sou branco, né, então assim, mais pessoas que, como eu trabalho em interior, trabalho com fazendas, né, então já teve algumas pessoas que até mesmo no trabalho já falaram comigo assim para eu voltar para de onde eu venho, sabe? Eu tive uma situação que eu estava no supermercado que uma pessoa chegou para mim e eu estava conversando com a minha mãe em português e a pessoa chegou para mim e falou assim, aqui é só inglês, se você não aceitar, volta de onde você veio. Então assim, tem situações assim, sabe? Eu lido com um pessoal muito de interior, né? Um pessoal muito da roça, né? Então às vezes é um pessoal muito mais mente fechada do que o brasileiro normal aqui está acostumado a ver na cidade grande, né? Que não vai ver muito isso, tem muito imigrante, né? Onde eu trabalho basicamente não tem imigrante nenhum, né? Então tem muitas situações dessas assim, né? De às vezes um preconceito, às vezes não saber. Eu
direto passo situação da pessoa falar umas 3 palavras em espanhol pra mim, né? E eu falar, não, eu falo português, isso aí é direto. Ou não saber onde é o Brasil. Já tive gente que achava que o Canadá fazia fronteira com o Brasil, né? Então, assim, tem situações assim super engraçadas. Eu tive uma situação que eu passei muito apertado também, mas isso não foi aqui, foi na Alemanha. Eu morei na Alemanha na década de 90 e quando eu me mudei para lá, eu mudei para uma cidade do interior, onde não tinha estrangeiro nenhum, tá? E era uma região da Europa Oriental ainda, onde eles tinham acabado de sair do comunismo, então era uma região assim que tinha muito preconceito, muito racismo. Eles não sabiam de muita coisa de fora da Alemanha, né? E eu tive uma situação na qual eu estava num ônibus, né? Todo mundo sabia que eu era de fora, porque era uma cidade muito pequena, e aí teve uns meninos de cabeça raspada, uns neonazis, né? Que chegaram e me bateram mesmo, me bateram muito feio, eu levei muita pancada naquela época. Tive essa situação que foi bem triste, sabe? Bem triste. Fora isso, assim, as situações mais engraçadas é ser imigrante e às vezes não entender o sotaque das outras pessoas também, né? Eu tenho muita dificuldade de entender sotaque, apesar de eu falar inglês até muito bem. O sotaque do indiano eu acho que é um sotaque muito difícil de entender para o brasileiro, então a gente passa uns sufocos às vezes, principalmente no telefone com as pessoas. Mas tem umas coisas engraçadas. Eu acho que você deve ter bastante história já, então não vou encher muito a paciência de vocês, não. Abraço e tô esperando escutar o episódio de vocês. Até mais, tchau. Gente, ele é nosso ouvinte. Ele gente boa pra gosta. caramba. Ele é gente boa. Cara, essa coisa do urso, eu sempre tive muito medo de encontrar urso, assim, em trilha. Porra. Já Quem que não tem medo? Já teve situações de que a gente quase encontrou urso, assim, de, tipo, tá na trilha e ter um grupo voltando e falar assim pra gente, olha, tem urso, não vai não, e tal. Já vi o urso na estrada, mas eu nunca vi, assim, de muito perto. Mas tem, gente. Teve um ano aqui... Não, teve aquele que dia teve que a primeira em Calgary, viagem... passando Não, aqui na vizinhança, aqui no bairro que a gente... Nesse quadrante que a gente mora. Uhum. E aí, tipo, eu lembro que na época eu mandei uma mensagem pra minha roommate, tipo, cuidado, tem um urso aí, né, vai te pegar. Mas eu acho que eles ficam tão assustados, assim, que eles acabam não atacando. Mas é engraçado ver as fotos no quintal, que as câmeras de segurança pegam, que é eles, tipo, se espregando assim nas árvores no quintal. E usando a piscina, abrindo usando porta de carro, abrindo... arrombando porta com uma patada. No Brasil, lá no Rio, eu acostumava fazer trilha com os meus amigos, né? E tipo, era trilha que o único preparo que a gente tinha era levar uma água e uma fruta pra comer lá durante a trilha. Cara, aqui a parada é séria, tu tem que ter tu tem que levar muita coisa Tem que conhecer pra fazer o caminho, trilha. Tem que levar spray contra urso, sino, tem que levar... Um cachorro pra jogar pro urso. Tem que Alguém levar mais alguma devagar isca. pra A Camila. Não, aquele dia, aquela primeira viagem que a gente fez com o Thaís, junto... Que inclusive gente vai foi sair ver um a vlog ponte. aí, viu, gente? Um vlog, nosso primeiro vlog / podcast. Um dia esse sai. vlog. Vai sair aí, viu, gente, desse passeio. A gente resolveu pegar um caminho na trilha que a gente começou a perceber que ninguém tava pegando. A gente já tinha andado aqui uns 15 minutos ou 20. Aí a gente viu que, tipo, a gente tava arriscando nossa vida, que a gente não tá sabendo pra onde tá indo. Então é uma coisa muito tensa, assim, tipo... Você se perder numa trilha aqui em Alberta. Não, e tem vários avisos. Nesse dia eu tava com aviso na estrada de alta atividade de urso. Isso, é. Verdade. E aí a Thaís, no dia anterior, ela tinha ido fazer uma trilha com o pessoal do trabalho. E aí ela diz até que foi salva pela trilha. Foi salva pelo urso. Porque ela tava preocupada de fazer a trilha, porque era muito longa. E ela não queria dizer que não ia fazer, porque era com o pessoal do trabalho. Aí ela foi, mas ela não queria. E aí, no meio do caminho, tava cheio de cocô de urso fresco. E eles que já são daqui, que cresceram aqui, eles conhecem o cocô de urso e falou, E perto da estrada já. acho que não vai dar não. Porque, no caso, eles estão muito perto. Aí eles voltaram. É tipo isso, gente. Abraço urso. Abraço Detalhe, urso, a gente foi pro mesmo lugar nesse mesmo dia pra procurar esse tal cocô, Pra mas não procurar tinha o mais. cocô de urso, mas não tava mais tão fresco, não teve E graça. ainda bem, né? Ainda bem que não tava tão fresco. Tocar no Não, cocô, calcular a hora. Mas dizem que o A gente segredo... tava com uma bióloga, né? Então tá tudo certo. Com certeza, especialista É em a cocô primeira de a correr. urso. Oxi. Ei, olha um urso ali. Vamos pular em cima dele. Cara,
O segredo é levar sempre alguém que vai correr menos. Que no caso era você, né? Aonde, meu filho? Tu não ia me ver lá. Esse é eu, menos. Você ia ficar em estado de choque. Eu ia ficar em estado de choque e ficar lá olhando. Ia ser Bruna. Aí fala assim, oxa, que pena, né, Bruna? Tem que ser dada pra sacrifício. Ô, Bruna, você sente sua falta, viu? Fica aí, Bruna. Joga assim nos matos, sai correndo. Que ambiente bom de se morar. né? Ela ia fazer um episódio especial de 1 ano da minha morte. Lucas com certeza ia deixar todo mundo pra trás, porque esses dias... Não, certo. O Lucas, certeza, Sai. é mais rápido do que o... Você ia me morrer me protegendo, né, amor? Ia, com Porque eu não sou um perigo só pra mim. Eu acho que ele nem ia perceber que ele tava correndo. Ele já ia ser que ele ia lembrar lá na frente... Bruna, vou ter que tirar ela de dentro da boca do urso. Abre a boca, agora. Ainda fica com um pauzinho assim pra tirar. Sai, Bruna. A segunda parte que Vitor tava falando sobre o racismo. Eu nunca passei por uma situação que chegaram pra mim e falaram, aqui só fala inglês. Não pode falar português ou volte pro seu país. Ainda bem, eu tive esse privilégio de não ter passado por essa situação assim. Você já passou, Bruna? Não. Só esse negócio aí do espanhol. Assim, não de falar... Pior, assim, já é ruim quando o pessoal fala, você é brasileiro, fala espanhol. Mas já, tipo, de... Não foi nem aqui no Canadá, foi nos Estados Unidos. De, tipo, a pessoa me responder em espanhol. Isso é demais. Começar a falar assim, tipo, latina. Nem É. tenta falar inglês com você. Eu fico assim... Olá, que tal? Sorry? Amigos, Aí, eu adoro essa novela, As Chiquititas, né? Isso, lá, né? Aquela de espanhol. Não, gente, não. Que a única coisa que me incomoda, assim, é o preconceito com mulher brasileira, assim. Eu acho que você sofre pra caramba. Aqui eu nem tive, na verdade, porque eu não tive muito contato, assim, de falar com pessoas na rua e tal. Nos Estados Unidos as pessoas falam mais com você, assim. Aqui Tipo, elas... Cara, ninguém nunca me abordou aqui. Cara, sério, pegar transporte público em Los Angeles era sempre. Não tinha uma vez que eu pegava ônibus e não vinha alguém falar comigo como se me conhecesse. Mas lá os caras, esses caras malucos de ônibus, assim, começam a falar com você. E aí você acha que a pessoa tá tentando fazer amizade e ela doido. tá tentando marcar um date. É tipo E isso. aí, eu era super idiota quando eu cheguei lá, né? Tipo, a pessoa falava, e aí, tudo bem, eu sou brasileira, não sei o que. Cara, isso sempre dava ruim. Você não pode fazer E aí eu isso. acho que, tipo, uns 6 meses depois eu já começava, não. A pessoa fala, você fala português? Qual língua você tá falando português? Você é de Portugal. Eu não falava mais, cara, porque uma vez no Uber eu fiquei super constrangida. O cara começou a falar que não sei o que, nossa, no Brasil as mulheres andam pelada, né? Não sei o que. Eu falei, não. E aí não sei o que lá. E depois o cara, você quer tomar um café? Eu falei, não. Eu não tomo café. Vamos tomar um suco. Eu tava, meu Deus, eu quero chegar. Isso tem muito. Tem demais, assim, a visão aqui fora que eles têm da mulher brasileira é muito distorcida. E eu acho que isso também parte muito da própria campanha que o Brasil fez por muito tempo, né? Do turismo associado a essa coisa sexual, turismo sexual e tal, da mulher pelada lá na praia. Então, e aí isso tem muito ainda aqui na mente das pessoas, o que é ridículo, porque você vê assim, se você for ver por comportamento, né, feminino, que não tem nada a ver, mas você tem várias outras nacionalidades que são até bem mais, assim, liberais, soltos, não tem uma cabeça tão conservadora como, né, o pessoal do Brasil, mas as mulheres de lá não são taxadas tanto, assim, sabe? Sim. Tipo, como as brasileiras, de tipo, mulheres fáceis e tal. E aí é uma coisa, assim, que me espanta. Eu inclusive, já passei por situações difíceis por causa disso, assim, que já é tema para outro episódio. Mas é isso, você tem que vir pra cá tendo isso em mente, que essa é a visão que tem, assim, que o pessoal tem da brasileira, e que as pessoas estão sorrindo pra você, muitas vezes os caras estão sorrindo, mas não é porque quer serem amigáveis, é que acha que tu é fácil, como a Bruna falou, né? É bem ruim, mas eu acho que, cara, quase todas as nacionalidades têm um estereótipo. Isso, de alguma coisa. No isso caso, é verdade. que a gente acaba, como mulher brasileira, acho que a gente acaba sofrendo isso. O homem é aquele negócio de, você não sabe jogar futebol? Tipo, se você não sabe sambar, aqui é assim, ué, como assim? Tu não sabe sambar? Tu não dança? Ué, tu não... Não. Então a gente faz não sabe, assim,
Mas eu também acho que a gente tem muito preconceito enraizado dentro da gente também em relação às outras nacionalidades. Isso. Que acaba aflorando muito quando a gente vem aqui ter esse choque cultural de conviver com muita gente. Então tem que se policiar mesmo. Isso é verdade. Agora vamos entrar na parte das recomendações. Alguém tem alguma recomendação pra hoje? Eu tenho uma. Quem gosta de videogame, a Epic Games tá com Rocket League de graça aí até 23 de outubro. Se você baixar, você ganha R$40 lá na Epic, lá na conta. Então, Rocket League é um jogo basicamente de carro que joga futebol. É isso mesmo, carro com futebol. E aí tá de graça. Eu gosto do jogo, então acho que vale a pena conferir lá e também aproveita e ganha esses R$40 aí de bônus aí, que é só botar pra baixar. Quer dizer, não precisa nem botar lá pra baixar, é só botar lá pra comprar, que vai ficar lá na tua biblioteca da Epic Games. E aí, se quiser baixar ou não, eu decido depois. Minha recomendação dessa semana são os vídeos do YouTube que eu ando vendo bem rapidinho. Porque aqui em casa só tá rolando dorama. Então, a gente tá vendo a mesma coisa há muito tempo. Mas eu tenho visto os vídeos da Paula Buso, que é uma brasileira morando em Vancouver. Ela tem até uma empresa de intercâmbio. Os vídeos dela são muito legais, são mais vlogs do dia a dia. Mas, cara, dá pra aprender muito. A gente morando aqui há mais de um ano, eu sempre fico vendo as coisas que ela compra, as coisas que ela faz. Eu falei, eu quero! Então eu acho eu acho muito útil. E tem muita informação. E ela tem os cachorrinhos mais fofos da internet. Ela só saiu por causa do cachorro. Eu tenho certeza. Cara, não, sério. Eles são muito lindos. Ela tem o cachorro mais carente desse Canadá. Você não tem noção. Ele não deixa ela se maquiar, que ela tem que pegar ele e botar na pia. É sério, assiste lá, porque é muito gostoso de ver, assim. E muita informação boa. Nessa coisa de perrengue, eu acabei achando um site que é perrenguesdeviagem.com.br. E aí tem um mapa nesse site que é a localização de todos os países ou, né, estados, enfim, nesses países locais que alguém passou algum perrengue, que alguém relatou nesse site perrengue e tal. E eu achei muito, muito legal, porque você vai lá e você pode clicar, tipo, aqui tem do Brasil, que tem a maior parte, né, 27 perrengues, mais assim, ao sul do Brasil, aí tem 6, aí tem na Alemanha 7, tem não sei o quê. E aí o pessoal vai lá e relata o que passou e tal, o sufoco. E aí eu fiquei lendo uma dessas histórias, assim, e é bem legal, assim, e no final eles dão a dica de tipo, pra você evitar isso, você pode fazer isso, né, assim, o perrengue não é só pra informar, tipo, eu passei isso, não. Pra você não passar por aquilo também. Sim. Aí eu achei muito interessante. Inclusive, eu vi até uma história, Bruna, de uma menina, eu acho que foi na Alemanha, que ela viajou com os amigos de trem. E aí, ela pediu pros amigos, olha, me acorde, eu vou dormir aqui, me acorde. E ninguém acordou, ela saiu do trem. Cara, não fudeu. Que amigo filha da puta. E ela acordou, tava os amigos lá de fora. Cadê a fulana? E aí o trem indo embora. Esqueceram de mim, versão trem. Aí o título é Esqueceram de Mim. Aí vão lá e leiam. Esqueceram de Mim. Não é Alemanha não, gente. Minto. É em Londres. Então, gente, vão lá ler a história do Esqueceram de Mim em Londres. Muito bom. Que ela conta essa... E eu lembrei muito de Bruna. Porque eu acho que se fosse Bruna ia ser bem assim também. Ela ia mandar os amigos acordar e ia dormir no trem e ninguém ia acordar. Eu acho que Bruna ia ficar quieta, olhando pro nada, e do nada ia começar a descer uma lágrima. Tipo, ela ia... Cara, pelo que eu conheço, ela ia acordar, ia ver que não tinha o que fazer, ia dormir até o trem ir e voltar. Isso sim. Não, gente, mas eles estavam viajando entre cidades. Porque tem cidade de Londres, mas país não, né? Cidade, não, era entre cidades, isso, lá dentro. Nossa. Então, não era trem, tipo, dentro da cidade. Era, imagina, cara. E aí, ela disse que foi a maior confusão. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, vão lá e cliquem nessa história de Esqueceram de Mim em Londres. E aí, dá até uma dica no final. O
Pra você não passar por isso, bota um despertador, gente. Tipo, contar quanto tempo vai durar mais ou menos, vê lá na passagem e bota o despertador e pronto. E aí, se vocês quiserem seguir eles no Instagram, que eu descobri que eles têm uma página também. É um casal que faz... que mantém essa página. E a página, adivinha, perrengues de viagem. É perrengues.de.viagem. Aí vocês vão lá e seguem eles, que eles dão dicas de viagem no Brasil e tal. E agora, nessa época de Covid, né? Como é que tá todo esse cenário, assim, de viagens? Como é que faz e tal, os cuidados, enfim. Era essa a minha recomendação. Antes de terminar, pra finalizar, minha prima, que eu acho que é uma das maiores fãs desse podcast... Eu perguntei a ela, hoje tava conversando assim, e aí, cara, como é que você tá e tal, né? Eu falei assim, eu me acabo de rir com os teus comentários, porque ela deixa muitos comentários lá na nossa página, nas coisas e tal. Eu falei, eu me acabo de rir com os teus comentários. Aí ela mandou um áudio, gente, engraçadíssimo, falando do que ela assistiu e tal. Eu vou passar aqui pra vocês rirem um pouco, né? Que ela acompanha a gente desde o iniciozinho, então assim, ela vai falando das coisas que ela riu durante o episódio. É rápido. Rapaz, eu me acabo escutando vocês, viu? É Bruna que fala que a neve como se fosse areia da praia. Que porra louca é essa menina? Só se for no Rio de Janeiro dela. Que neve parece praia. É Carolina que tá quase virando uma asiática. Se pique, Carol, vá pra Ásia, vá a peste. Vai virar Naruto. É Menderson, coitado, que sai de Salvador, foi se enfiar nesse freezer. Tá louco. Deus me livre, você é até doido. Jacaré, coitado, tentando falar inglês que não consegue. What? Eu me acabo quando eu lembro dele falando dos indianos. Meu irmão, no momento que alguém entendeu o indiano, na primeira vez que ele falar, sem dar aquela apertada de zóio assim, tipo, que porra você tá falando? Olha, a pessoa vai estar com o inglês top da galáxia, porque ô cambada pra falar um inglês ruim. O meu é ruim, mas o deles, olha, rapaz, sei não, viu? Sei não. Sangue de Jesus tem poder. E a mudança de vocês, hein? Menina, como é que tu mora no apartamento torto? Gente, lembrei da música do Homem Torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Era a casa de Camila. Depois disso, Camila ficou torta. Tudo pra ela era torto. Eu me acabo ouvindo vocês. Eu ligo, menina, eu boto no canal e eu ligo aqui, eu boto playlist, eu fico ouvindo, mas eu dou risada. Eu falo, gente do céu, eu queria poder ver esses vídeos deles, deve ser engraçado demais. Mas enfim, é isso aí, prima, continue aí que tá massa. Esse foi o comentário, o áudio que minha prima Suelen, né? Dá pra perceber que ela realmente ouve todos os episódios. Ela escuta todos os episódios. Ela tá lá na Austrália e às vezes a gente fica até conversando. Todo mundo é Commonwealth, né? Todo mundo com a mesma monarca, Titia Bad e tal. Eu falei pra ela, qualquer dia desse a gente chama você também pra participar. Acho que vai ser muito engraçado, porque ela gosta de falar também e ela é muito engraçada. Quem que não gosta de falar da família, né? Da família da Camila. Quando todo mundo se junta na família... Minha prima é maravilhosa, cara. Eu acho que quando ela vier vai ser só bagaceira, assim, a gente rindo das coisas. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem deixar um comentário também, assim, mandar um áudio, vão lá na DM. Segue a gente lá no nosso Instagram, que é o @erro404podcast. Vão lá, deixa os comentários, as sugestões. Pode xingar a gente também, a gente aceita. Não. Eu sou sensível. Não xinga a Bruna não, tá? Vamos lá. A gente também tá no Twitter, é o Erro404 Podcast 1. Tá no Spotify. Onde você quiser, a gente vai estar lá. No Facebook. Então segue a gente. Deixa os comentários. A gente tá sempre lendo. Tem um pessoal que já também deixou uns comentários lá e tal. Então é legal esse feedback de vocês pra gente saber, né? Se tá indo tudo bem e que vocês estão gostando. Eu queria agradecer todo mundo que enviou áudio. Foi muito bom essa troca de experiência e tal. A gente se divertiu aqui com as histórias também. Ficou imaginando as situações macabras de alguns aqui. E foi isso. Foi muito massa. Então, eu queria agradecer a galera dos grupos aqui do WhatsApp, da comunidade brasileira aqui em Calgary.
que tem escutado, tem apoiado o podcast, tem dado sugestões, tem sido muito bom. Valeu, viu, gente? Foi muito divertido ouvir a história de vocês aqui, real time. E respondendo a sua pergunta do início do podcast, se não tivesse perrengue, não teria esse episódio. Pois Verdade. Viu? A gente não estaria aqui. A gente não... O Menes do dramático, né, caralho? Hoje Ou a gente eu não teria estaria morrido no aqui. banheiro do México ou estaria preso no Canadá. Tava cagando até agora. E olha que a gente nem entrou nos perrengues viagem próximas. Cara, esse tema dá... Tipo, nossa, dá muitas horas falando. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parte 2 em só algum as viagens de momento. Bruno e Lucas aí É. é tipo... doideira. Em algum momento a gente vai voltar nesse tema, vai trazer mais um aí também pra dividir essas histórias aí. Mais de aventura. Isso, essas histórias de aventuras e tal, que depois a gente ri bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou. E até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo. Valeu, galera. Até a próxima.